Muito bem, gente. Eu espero que vocês já tenham feito a atividade de vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer com tranquilidade. Então, nós vamos corrigir, tá? Nós vamos fazer um feedback também do exercício da última aula, tá? Que eu coloquei lá também, arquivo em PDF, tá bom? Então, estão preparados? Vamos lá. Vamos corrigir esse exercício just now. Então vamos lá, gente. Vamos começar a fazer o nosso feedback aqui das questões. Então, essa foi a questão que eu propus para vocês responderem no caderno, tá? Você ia anotar o comando, as frases e depois dar as respostas. Então, nós temos aí o exemplo de como você deveria fazer as demais questões. Todas as alternativas, né? Elas possuem duas informações, né? Duas frases. Então, olha só. No exemplo diz assim: The student has a pen. The pen's on the table. Então, o estudante tem uma caneta e a caneta está sobre a mesa. Como é que eu posso informar que a caneta pertence ao estudante e que ela está sobre a mesa, sem eu ter que falar caneta duas vezes, certo? Então, eu vou usar o possessive case, tá bom? Então, vai ficar assim: The student's pen is on the table. Na segunda questão é a mesma coisa. Então, eu tenho The man has a car. The car is in the garage. Então, o homem tem um carro. O carro está na garagem. Como é que eu faço para que a palavra carro não fique repetitiva? Então, eu vou usar o apóstrofo S. Tá legal? Então, como deveria ficar? The man's car is in the garage. O carro do homem está na garagem. Beleza? E assim por diante nas demais alternativas, ok? Outra coisa, vocês deveriam ter prestado bastante atenção que em algumas alternativas, como por exemplo a número 8, nós não estamos falando de apenas uma pessoa. Por exemplo, the teachers had a meeting. The meeting was last week. Então, os professores tinham se encontrado. Tinham se encontrado na semana passada, tá? Então, the teachers, aí eu ia colocar só o quê? O apóstrofo. The teachers meeting was last week. Deu para entender? Muito bem, vamos para a próxima. Então, o que não devo esquecer no possessive case? O possessive case seria um recurso gramatical, tá? Usado em inglês para indicar que algo pertence a alguém ou a outro algo, tá? Então, sempre eu vou usar o possessive case para indicar posse. Ah, tia, mas quando eu faço a contração do I am, é posse? Não. O apóstrofo aí, ele é usado para contração, tá? Ele ele se torna um recurso para que eu entenda que eu estou reduzindo os fonemas na hora de falar, os sons na hora de falar, tá? Mas aqui o apóstrofo S, ele é um recurso para eu poder expressar algo de posse, algo que pertence a algo, a alguém. Deu para entender? Muito bem. Então, essa era a outra questão que foi em arquivo em PDF para que vocês pudessem responder. Então, o comando diz assim: Answer the questions in the negative as in the example. Use your own ideas. Então, era assim, você tinha que responder as perguntas na forma negativa, tá? Como está aí no exemplo. E depois retrucar a pergunta dizendo o que realmente estava acontecendo, falando sobre suas próprias ideias. Ou seja, você dizer o que está acontecendo. Então, olha lá, no exemplo número 1, diz assim: Are you doing your homework? Are you doing your homework? Você está fazendo seu dever de casa? No,
I am not. Então, vejam aí. Eu dei a resposta negativa. No, I am not. Aí, eu vou usar a minha própria ideia para retrucar a pergunta. Não estou fazendo. I am writing my diary. I am writing my diary. Então, eu estou escrevendo o meu diário. Então, vamos ver aqui. Eu trouxe para vocês aqui a letra B, ou a segunda parte, a segunda alternativa. Que a pergunta era assim: Is your mother at the supermarket right now? Is your mother at the supermarket right now? No, she isn't. Veja que eu respondi da forma negativa, como propõe o comando. E aí eu respondi com as minhas próprias ideias. She is washing the dishes. She is washing the dishes. Então, ela está lavando as louças, ok? Então, era isso que você deveria fazer nas demais questões. Aí, você ia ter que ter a sua habilidade de outras palavras que você conhece. Ah, tia, eu não conheço. Usa o dicionário para te dar esse suporte, para você ampliar o seu vocabulário. Vamos aproveitar para a gente ampliar o vocabulário. Isso é muitíssimo importante na língua inglesa, ok? Very good. The next. Então, olha só. O que eu não devo esquecer no present continuous? Vejam que na questão anterior, a gente trabalhou um pouquinho do present continuous. Então, sempre eu tenho que conjugar o verbo to be corretamente no tempo presente. Se é o present continuous, então eu tenho que conjugar o verbo to be no present continuous, que tem essas três formas: am, is and are. Ok? Muito fácil, né? Já depois que a gente estuda, se torna fácil. O verbo to be deve estar acompanhado com o sujeito correto. Então, ainda existem alunos que usam o is com am, com I, o you com am, we com is. Não é qualquer sujeito com qualquer to be. É I am, you are, he is, she is, it is, we, you, they are, ok? Temos que colocar o ing após o verbo principal. Então, tem que colocar o ing logo em seguida do verbo, seguindo as regras que nós já estudamos. Beleza? E o quarto item, muito importante, que a gente não deve esquecer jamais, é que o verbo principal sempre é após o verbo to be. Sempre. Tá bom? Ele não é antes, ele não é antes do sujeito, não é antes do verbo to be, ele é após, tá bom? Não errem mais isso, por favor. Então, eu espero que vocês tenham conseguido alcançar sucesso nessas duas questõezinhas aí, para dar aquele reforço bacana desse assunto. Very good. Vamos continuar. Eu espero, gente, que vocês tenham compreendido tudo que nós trabalhamos até aqui. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam também em paz aí na casinha de vocês. Não tá sendo fácil pra gente, mas a gente vai conseguir, tá bom? Vão perseverando, vão estudando, que a gente consegue alcançar o objetivo final, que é a aquisição do conhecimento de vocês, tá bom? Estamos aqui. Sempre que precisar, entre em contato pelo WhatsApp. Se eu não responder de imediato, aguarda, porque eu vou responder, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço. See you soon next class. Bye!